Aleluia! Hoje é 12 de março. Êxodo 13 diz que Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia para proteger o povo dele do calor e do frio. Nessa mesma ocasião, Deus sustentou esse povo durante 40 anos no deserto. Não faltou água e nem comida. Foi a presença de Deus se manifestando como cuidado, como proteção, como provedor, como aquele que sustenta. Meu Deus, a unção do Espírito de Deus veio sobre a vida de Paulo, aonde a roupa de Paulo curava as pessoas. Essa presença, então, essa unção se manifestou como milagre, como libertação, como transformação de vida. E quantas outras coisas mais, o fogo que caiu do céu por meio de Elias. Então digo, queridos, o que nós precisamos na nossa vida é a presença e a unção do Espírito de Deus verdadeira. Quando nós temos essa unção, a libertação, a transformação, a mudança de vida na nossa vida e na vida dos outros que se aproximam de nós. Essa palavra que Deus ministrou no nosso coração é para abrir a mente de muitas pessoas. Porque todas as vezes que alguém ouve alguém dizer por aí que tem a presença e que tem unção, as pessoas só ficam rodando, pulando, gritando, fazendo ruídos estranhos, dando falsas revelações, falsas esperanças para as pessoas. E na maioria das vezes, sabe o que causa? Susto, dá medo nas pessoas em mostrar que algumas pessoas estão na unção. Como é que diz a palavra então para nós? Que o Espírito de Deus não é espírito de confusão. Ele não vem para incomodar, ele vem para trazer a paz. E muitas pessoas não têm essa unção, não têm essa presença, porque a conduta, o temperamento, as atitudes dessas pessoas mostram que elas não têm nem vida com Deus e que talvez eu digo, nem foram verdadeiramente convertidas. A unção de Deus, a presença de Deus, quando ela está em alguém, a primeira coisa que ela faz é trazer mudança e transformação para essa pessoa. Agora veja, Êxodo 13, Deus levanta um homem para libertar o seu povo. E faz esse povo andar pelo deserto e Deus coloca essa nuvem de fogo à noite, do frio extremo a menos 40 graus, para proteger durante o dia com uma nuvem de um calor de mais de 50 graus. Olha que coisa tremenda. Deus mandou comida todo esse período de praticamente 40 anos. Não faltou comida, não faltou roupa, não faltou a provisão. Escuta o que eu estou te dizendo. Porque Deus levantou um homem que andava na presença dele. Por causa de um homem na presença, no princípio, 800 mil pessoas foram cuidadas. A presença de Deus é provisão. Deus se manifesta como Jeová Jireh, o Deus da provisão e da prosperidade. E quantas pessoas andam nessa presença de verdade para serem providos em tudo, em qualquer circunstância e em qualquer lugar? E voltamos a falar de Daniel, que era um homem que buscava 3 vezes por dia, como era acostumado a fazer. Ou seja, literalmente ele estava sempre na presença de Deus. Foi jogado na cova dos leões. Literalmente a Bíblia diz que ele falou, o anjo do Senhor entrou na cova e fechou a boca do leão. Não foi o anjo, foi a própria presença de Deus. A presença de Deus é proteção, é livramento. Deus é um socorro bem presente na hora da tribulação. Ele não fez isso também com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Deus entrou dentro do fogo e diz, tem um quarto C dentro do fogo, a presença de Deus. E muitos estão dizendo que tem essa presença, que tem unção, não tem livramento, não tem provisão, não tem cuidado de Deus nenhum. Oh, meu amado, você quer dizer que Deus está errado? Pelo amor de Deus, são muitos que não estão buscando a presença como deveriam buscar. E agora, o que é unção do Espírito Santo que todo mundo fala? Unção do Espírito Santo é aquilo que veio sobre a vida de Paulo. Era um homem que buscava a Deus constantemente, que diz a Bíblia que ele foi até o 3º céu e ouviu coisas e viu coisas que não era nem lícito a falar para ninguém, que muitos não suportariam. A unção veio sobre ele que tocou na roupa de Paulo. E diz a palavra que quando os espíritos malignos viam a roupa de Paulo, nem viam Paulo, viam a roupa, saíam correndo e fugindo e gritando das suas vítimas. E as pessoas que tocavam na roupa de Paulo eram curadas. Presta atenção nisso. Como é que pode a unção tocar numa roupa e curar as pessoas? Como pode a unção tocar na sombra de Pedro, na sombra? Como assim, irmão, tocar na sombra? E quem a sombra se projetasse em cima de alguém, alguém era curado. Como é isso? E muita gente está dizendo que tem unção, e essa unção não muda a sua vida e não muda a vida de ninguém.
É por isso que eu digo que unção, que presença de Deus que essas pessoas têm. Só para rodar, pular, causar escândalo. Pastores morrendo dentro de motéis. Pastores sendo encontrados em pedofilia, pastores roubando, profetas, vasos, roubando, assaltando, sequestrando pessoas. Pessoas vivendo no submundo do crime e estão em cima do altares. Que unção, que presença de Deus é essa? Que não transforma a vida dessas pessoas, que não muda, que não liberta. E por onde essas pessoas passam também não liberta, não transforma a vida de ninguém. A unção que vem sobre as nossas vidas primeiro nos muda, nos transforma, nos liberta, nos cura interiormente e nos usa como instrumento de Deus para curar e libertar outros. Aí Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus nos usará como instrumento de transformação e mudança para a vida de outras pessoas. Isso é unção, isso é presença de Deus. Eliseu chega na casa de uns irmãos com seus discípulos e descobre que tem veneno na panela de comida. Ele bota farinha e diz: pode comer, não tem mais veneno, ninguém morreu, ninguém passou mal. Sabe o que é isso? Unção do Espírito Santo. Filipe prega o evangelho para o eunuco, depois desaparece, é arrebatado e levado para uma outra cidade, num piscar de olhos. E isso é unção do Espírito Santo de Deus. Oh, meus amados, em nome de Jesus Cristo, Pedro e João chegam na frente do templo e dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o aleijado se levantou na mesma hora. Isso é unção do Espírito Santo de Deus. Isso é presença de Deus. Quando temos unção, quando temos a presença de Deus, acontecem coisas sobrenaturais. Sinais e maravilhas acontecem na vida de quem tem realmente a presença e a unção do Espírito Santo. Não esqueça disso. A unção do Espírito Santo na vida de Jesus fez Jesus curar, libertar, trazer multiplicação dos peixes para milhares de pessoas. Que diremos de Elias, que orou para cair fogo do céu e o fogo caiu. Que diremos de Eliseu, que disse: cadê o Deus de Elias? Tocou nas águas do Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu. Meus amados, quando temos realmente a presença e a unção do Espírito Santo, seremos providos de tudo, seremos guardados em todas as coisas, não teremos falta de nada. E principalmente essa unção do Espírito em nossas vidas vai vir sobre nós com poder e glória, e nós seremos usados como instrumento de libertação, de cura, de transformação de vida. Por onde nós passarmos, nós iremos mudar a história de muitas pessoas com a verdadeira presença de Deus e a verdadeira unção de Deus. Meu Deus, busque isso, meu querido, e seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aleluia!